Estamos numa véspera de feriado, Corpus Christi, uma semana gostosa, e hoje, na nossa live, nós estamos falando de estilo de vida para quem quer fazer o 57 em 7, para quem quer fazer o odonto lucrativo e rentável, para quem quer fazer a arquitetura escalável, para quem quer fazer o 57 em 7, que é aumentar seu lucro em 57% em 7 meses. E nos outros, é usar essa mesma metodologia, mas em nichos específicos de negócio. Em termos de estilo de vida, em termos de atitude pessoal, você como líder, é o que fazer, né? Quando as coisas estão difíceis, a gente conversou isso um pouquinho na semana passada, na live anterior de quarta-feira, quando não há esperança no fim do túnel, quando não tem luz no fim do túnel, o que fazer? E hoje eu quero trazer um pouco, olha, apareceu uma luz no fim do túnel, mas por enquanto nada mudou. Parece que vai surgir uma solução, mas por enquanto as coisas estão difíceis. Isso é interessante, porque é uma situação que mexe com o futuro, mexe com a fé, mexe com a esperança, mexe com consigo, tá surgindo possibilidades, mas de real, ainda os problemas estão aqui, estão no meu dia a dia, estão no meu em volta, e agora, como é que eu equilibro essa situação, ou como eu me mantenho em pé para poder usufruir desse futuro, para poder usufruir dessa esperança. E será que essa esperança que está acontecendo, essa possibilidade que está surgindo, será que ela vai virar? Ou pode ser que ela desande? Então é nesse contexto que eu quero falar com vocês hoje. E isso, basicamente, eu estou falando de Gênesis, versículo 26, capítulo 26, versículo 12, que é: nunca deixe de semear. Surgiu esperança, continua criando soluções, continua semeando, continua fazendo, continua se movendo e não descanse, pare e relaxe. Continua semeando, né? Aqui quando a gente pega Isaac, Gênesis 26, 12, ele diz assim, né? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, está enfrentando dificuldade, planta, continua plantando. Está enfrentando dificuldade, então vamos traduzir isso para o dia a dia. O fluxo de caixa está com problema, está faltando dinheiro, está bloqueando o cartão, está conta sem pagar, né? Tá muito estressante, está muito difícil. Continua trabalhando, continua, pede para Deus prover a semente, né? Pede para Deus prover a semente. Como assim, Carlito? O que é isso? Está uma situação financeira complicada, está faltando dinheiro para tudo. Pede para Deus te prover o mínimo que você precisa para plantar, para abrir teu escritório, para abrir seu consultório, para abrir pagar as contas para as coisas que funcionem. E o mais, chama, não espera, chama teus credores, chama teus parceiros, chama para quem você mostra que você está trabalhando, mostra que a tua intenção é de pagar todo mundo, mostra que você tem condição, que o problema é circunstancial, mostra que é um ponto de passagem. Carlos, mas eu tenho vergonha. Eu também tenho, quem não tem? Né? Além de ter vergonha, né, dá vontade de morrer. Não dá? Dá vontade de morrer. Eu estava conversando isso com o meu pastor, eu falei, cara, tem hora que dá vontade de morrer, porque tá difícil, né? E o que fazer? E daí conversa com Deus. Conversa com Deus, pede, né?
Pede para Deus te dar a semente, me dá o mínimo, né? Planta a semente, te dá o mínimo, precisa ir lá atender um cliente, faz o que precisa ser feito, né? Começou a surgir esperança, começou a surgir uma possibilidade, aleluia, opa, que bom, se agarra nela, mas se agarra nela no sentido de que não pare de continuar abrindo possibilidades, não pare de continuar semeando. Enquanto essa possibilidade que parece que vai dar certo, parece que vai vingar, enquanto ela não vingar, continua plantando, continua semeando, continua fazendo, continua visitando cliente, continua fazendo o seu marketing, continua fazendo o que precisa ser feito. Não para. E creia, né? E creia. Quando começa a surgir uma possibilidade, ok, tomara que essa vingue primeiro, que ela já começou a surgir, mas continua semeando, porque se essa não vingar, vão vir outras que vingarão. Então, a ideia é que o resultado vem quando você faz a colheita, o resultado vem quando você põe a mão no resultado, né? E daí você precisa da sabedoria para pegar o resultado, faturou, ufa, que bom, graças a Deus, né? Agradecer, né? Acertar o que pode ser acertado, tá? E se não der para acertar tudo, separa para reinvestir, reserva semente para continuar plantando. O ciclo né? Quando a gente trabalha, eu tenho um modelo meu de inteligência espiritual, que eu construí ele com 5 pilares, né? O primeiro pilar é o senso de pertencimento, você saber onde você está, você saber com quem contar, você se sentir querido, né? Esse é o primeiro pilar. Tem que fazer pesquisa para saber se esse pilar funciona? Você sabe que você é querido por Deus, que você é escolhida de Deus, que Deus quer te abençoar, que Deus está contigo em tudo, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. Então, com Deus você conta. Se você ampliar isso aqui, melhor, mas com Deus você conta. O segundo pilar é, seja lá qual a circunstância, desenvolva, treine, sempre, né? Capacidade de doar. Doe tempo, doe o que você tem, doe o que você tem a mais, doe o que você pode dividir, né? Doe, sabendo que você doar alguma coisa que você usa, é saber que Deus vai prover, tá? Que não vai te fazer falta. Terceiro pilar é o pilar de saber do ciclo de vida. É isso que nós estamos vendo hoje. É saber que para você colher, você tem que plantar. Não é a perspectiva de colheita que vai fazer você parar de plantar. Você vai parar de plantar quando a época de plantio você sabe, né? Mas você vai plantar até o último instante, até o último dia você planta. E se a época de parar de plantar nunca chegar, você está plantando todo dia. Tá? E quando chegar o resultado, você vai celebrar o resultado, mas o resultado nunca vai te fazer parar de plantar. Então é isso. Quem planta, colhe, ou quem planta, pode colher. Agora, quem não planta, não colhe, né? Essa é a certeza. Então, planta todo dia, tá? Pede para Deus semente, para você poder plantar todo dia. O quarto pilar é o pilar da resiliência ou da antifragilidade. E se essa luz que se acendeu, né, que me criou esperança, se apagar? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, saiba que tem mais semente que você está plantando, tem mais possibilidade que você está tentando desenvolver. Você continuou plantando,
Então vai surgir, né? É ser resiliente, insistir, né? Sempre então ter essa confiança no futuro, que Deus proverá. Deus prometeu, Ele falou que tem solução. Ele falou que está contigo. Está na Bíblia, né? Que Ele está conosco até o fim dos dias. Né? Ele está sempre conosco. E o último pilar aqui é o pilar da confiança no futuro. Confiança no futuro é a fé. Seja lá quais forem as circunstâncias, quem fez as promessas, quem faz promessa na Bíblia é Deus. Você não precisa cobrar de Deus, né? Ele prometeu. A palavra é dele, ele promete. Ele diz que ele está conosco. Ele diz que ele envia socorro. Ele diz que ele nos favorece. Ele diz que ele não nos abandona. Ele diz que nos conhece desde antes de a gente existir. É ele que prometeu. A responsabilidade é dele. É verdade, a responsabilidade é dele. Então, esses 5 pilares, né, nos levam a essa situação. Primeiro, quando não tem luz no fim do túnel. Ufa, difícil. Tá bom. Se apoia no 5º pilar, né? Fé no futuro. Tá? Quando começa a surgir luz no fim do túnel, mas as circunstâncias ainda não mudaram. Continua aqui com o 5º pilar. Pede para Deus continuar te dando semente, para você plantar, para você fazer, para você seguir. E criar possibilidades, não deixar de criar possibilidades, tá? Isso quer dizer que você deve ser insistente, persistente, o cliente não quer comprar, você tem que ficar batendo na porta dele. Isso quer dizer que você tem que, né, quer vencer, você tem que estar atento a ouvir Deus. Mas você pode ouvir Deus, inclusive, da boca do seu cliente. Você pode ouvir Deus da boca da sua concorrência. Fica atento ao que está sendo dito, fica atento ao que está sendo falado e processa isso, tá? Então, muitas vezes você está insistindo, você está plantando uma semente, mas pode ser que você possa mudar a forma de plantar a semente e aí criar possibilidades mais favoráveis, né? Eu estou usando essa linguagem figurada da agricultura, mas muitas vezes é isso. Deus está te dando alternativas, está te dando maneiras para você sair de uma situação adversa, mas você está repetindo o mesmo processo para tentar sair daquela situação adversa. Deus te dá o recurso e você está investindo o recurso da mesma forma que você sempre investiu. E pode ser que a saída seja usar o recurso de uma forma diferente da que você sempre investiu. Então, esteja disposto a continuar plantando, mas esteja atento, pesquisa, tenta ouvir, né? Conselho de sábios, tenta ouvir quem está à sua volta, tenta ouvir teu cliente, tenta ouvir, olha o que teu concorrente está fazendo. Tá? Ainda essa semana, 2 vezes, em 2 lugares diferentes, pessoas me disseram, poxa, que triste, no centro de Campinas está tudo fechado, não tem mais loja lá, está uma tristeza, uma miséria. Mesma coisa, lá no centro de uma cidade do interior de Minas Gerais, de Varginha, uma cidade importante de comércio, no centro, não tem mais, um monte de lojas se fecharam. Então, isso quer dizer que está tudo mal? Não, isso quer dizer que o ambiente mudou. Hoje se vende, as lojas vendem aonde? Na internet.
Quem está bombando? As empresas de logística integradas ao comércio, né? Aos portais. Então, é o Mercado Livre, é o Shopee, é a Amazon. É esse tipo de comércio que está substituindo as lojas que ficavam no centro. E no shopping center vai acontecer a mesma coisa. Mas como assim? Os shopping centers estão virando centros de serviços, restaurantes, cinemas, teatros, e as lojas cada vez mais dos shopping centers têm que ser lojas que não têm estoque. Tem que ser lojas que têm um custo operacional barato, têm uma alta taxa de produtos, novidades, chegando todo dia, chegando rápido, chegando com variação, vão se tornar lojas de experimentação. O cliente vai lá, vê, legal, bacana, quero comprar, ele compra. E ele leva o produto para casa? Não. Essas lojas vão estar integradas a sistemas logísticos muito eficientes que você vai prometer para o seu cliente, você que é dono de loja de shopping center, que a mercadoria vai ser entregue em 24 horas na casa dele, do jeito que ele pediu. Ele não precisa voltar aqui na loja, não. Em 24 horas será entregue lá para ele. Né? Isso está ficando assim muito rápido, muito rápido. Tá? Eu tenho visto, eu não comprava tanto pela internet. Hoje eu só compro. Até o leite que eu uso na minha casa, né? Então, essa semana mesmo eu estava usando um leite A2 e etc. E descobri que eu estava usando errado, que no meu leite tem que ser leite de amêndoa, né? Porque eu faço dieta cetogênica. Então, ontem à noite que eu fiz uma pesquisa, eu descobri isso, entrei no Mercado Livre, né? Posso dizer isso, e comprei lá 12 litros, e ele me disse que ia entregar em menos de 24 horas. Acho que foi hoje de manhã que eu comprei isso. Ele falou que ia entregar hoje. Foi hoje, né? Ele falou que ia entregar no mesmo dia, entregar hoje. E já entregou. Né? Então, é isso. O comércio está mudando. A forma de comerciar está mudando. Então, imagina, né? Nas circunstâncias adversas, né? Se eu fosse lá ficar insistindo em ter uma loja no centro e querer que ela funcionasse, espera aí, eu tenho que acordar para trocar meu imóvel, trocar o que for, né? O que está se construindo de centros de distribuição pelas marginais das grandes cidades ou pelas cidades também do interior, mas que são polos de distribuição de regiões, está sendo enorme, está aumentando, né? A integração, centro de distribuição automatizado, gerando emprego, frota de caminhões ou de transporte, assim por diante, está aumentando. Né? Porque tudo precisa ser entregue num ciclo mais curto, então eu preciso de frota mais moderna. Então você vê que em todas essas mudanças, enquanto alguns setores estão fechando, estão mudando, outros estão abrindo, outros estão ampliando. É isso. Então, você tem que estar atento a semear todo dia. Semear, muitas vezes, mudando a forma que você faz o teu plantio. Então, fica atento a isso. Muitas vezes, a mudança de como você faz o processo para iniciar uma geração de receita pode ser diferente. Tá ok? Então é isso. Quando começa a haver esperança, não pare. Continua. Firme. Não pare. Você não vai parar, você vai continuar plantando, você vai continuar fazendo, você vai continuar semeando, abrindo novos mercados, tentando novos produtos, tentando novos clientes, e à medida que a colheita começar a chegar, os frutos começarem a chegar, a superação da dificuldade começar a chegar,
você tem plantios crescentes em que vão te levar para uma onda crescente e não só para um ciclo stop and go, né? Que daí você já parou de plantar e daí você vai ter colheita e daqui a pouco você está numa crise de novo. Então, a ideia é: confia no futuro. Usa os 5 pilares da inteligência espiritual. Esteja com o pé bem fincado no presente, com muito claro o senso de pertencimento. Tenha capacidade de doar, de investir nos outros. Entenda que você precisa plantar todo dia. Todo dia você planta, da mesma forma que todo dia a gente se alimenta, da mesma forma que na idade que eu estou, eu preciso fazer exercício todo dia para aumentar a massa muscular, não perder massa muscular, manter saúde. Preciso, se tiver dificuldade, se tiver adversidade, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e confia no futuro. Confia que a luz no fim do túnel vai surgir. Enquanto ela não surgir, você vai continuar procurando. Quando ela surgir, você vai buscá-la até ela chegar e vai continuar plantando todo dia, confiante de que um futuro melhor, não só para você, mas através de você, outras pessoas vão ser beneficiadas. Um beijo no coração e um feriado sensacional para você. Nos vemos na próxima live.